No Brasil, os filhos considerados maiores de idade e capazes possuem a obrigação de prestar assistência material e material aos seus pais idosos. Essa obrigação exposta tem garantia jurídica na Constituição Federal e também no Estatuto do Idoso. O não cumprimento dessa acarretará em sanções jurídicas, aplicando-se a lei para a correção e prevenção da ausência de ajuda com os idosos. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, inciso 3, retrata sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, trazendo valor moral à pessoa. Com isso, pode-se afirmar que o idoso possui o direito a uma vida digna. Além disso, na Constituição, seu artigo 5º representa sobre os direitos fundamentais individuais e coletivos, deixando claro o princípio da igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Ademais, pode-se abordar as legislações do Estatuto do Idoso, a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional do Idoso. Essas têm o principal objetivo no auxílio do idoso, tanto socialmente quanto financeiramente. A Lei 10.741 foi promulgada em 1º de outubro de 2003. A legislação retrata que é a obrigação da família, da sociedade, da comunidade em que reside e do poder público assegurar ao idoso os direitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde, ao lazer e à alimentação, e entre outros. Seu artigo 1º aborda a definição da pessoa idosa, sendo como instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Logo, interpreta-se que o Estatuto do Idoso serve para ajudar na proteção ao idoso, trazendo uma vida digna para esse. A Lei 8.742 de 93, também conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social, foi criada com o objetivo de trazer mais proteção e maiores garantias às pessoas que estão em situação vulnerável. Assegura o direito ao idoso, indivíduos maiores de 60 anos, de prover o seu sustento. Em seu artigo 2º, retrata sobre seus objetivos que são 1. A proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Essa lei auxilia os idosos que não têm meios econômicos com a ajuda financeira da família para suprir suas necessidades básicas. Por fim, a Lei 8.842 de 94, a qual aborda assegurar os direitos sociais ao idoso, indivíduo com mais de 60 anos de idade, dando a ele autonomia e efetiva integração e participação na sociedade. A legislação traz em seu capítulo 2, seção 2, as diretrizes sendo, artigo 4º, constitui diretrizes da Política Nacional ao Idoso. 1. A viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua integração às demais gerações. 2. Participação do idoso através de suas organizações representativas na formulação, implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos. 3. Priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do atendimento axilar, à exceção dos idosos que não possuem condições que garantam sua própria sobrevivência. 4. Descentralização político-administrativa. 5. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços. 6. Implementação de sistemas de informações que permita a divulgação da política, dos serviços oferecidos, dos planos, programas e projetos em cada nível de governo. 7. Estabelecimento de mecanismo que favoreça a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento. 8. Priorização do atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores de serviços quando desabrigados e sem família. 9. Apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao envelhecimento. Parágrafo único. É vedada a permanência de portadores de doenças que necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições axilares de caráter social. Porém, com a falta de preparo do Estado e os interesses da sociedade brasileira, a lei não está sendo aplicada corretamente. Com isso, está ferindo todos os direitos fundamentais garantidos aos idosos. Pode-se mencionar também a questão da família do idoso, mais precisamente os filhos, que são maiores de idade, aqueles maiores de idade e considerados capazes, que não ajudam em questões afetivas, sociais e econômicas.
Se for caracterizado como um abandono afetivo inverso, ou seja, a falta de cuidados por parte dos filhos aos pais considerados idosos, pode gerar uma indenização, já que, por meio do artigo 229 da Constituição Federal de 88, aborda que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade. Além do mais, essa ausência de cuidados pode gerar um dano imaterial. De acordo com o Código Civil de 2002, disposto no artigo 927, afirma que vai haver responsabilidade civil ou quando alguém, por ação ou omissão, causar dano ao trem, de modo que terá que repará-lo. Por mais, também no Código Civil, o artigo 166 diz que quem comete ato ilícito, quem por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral. No artigo 944, retrata que a indenização será medida pelo dano causado. O abandono afetivo inverso é classificado, como dito antes, como um dano imaterial. Com isso, não é considerado como uma lesão pecuniária, ou seja, que possui um valor econômico. O que realmente se caracteriza é o sentimento, o lado emocional da vítima. Contudo, quando ocorre o abandono afetivo inverso, cabe reparação civil mediante indenização. Já na responsabilidade penal estão inseridas diversas consequências penais para o filho que possui maioridade e é considerado capaz que não oferece assistência para seus pais idosos. No Código Penal, no artigo 244, retrata sobre o abandono material dos descendentes para a pessoa idosa. Artigo 244. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país.